Isso. Bora lá então. A nossa aula de hoje vai falar sobre memórias, tá? Nós vamos conhecer os tipos de memória do computador, né? Então a gente vai falar sobre memória flash, memória ROM, memória RAM, memória cache e disco rígido. Aqui ainda posso acrescentar, se eu quiser, né, um novo conceito de memória, que é o SSD, que é o Solid State Drive, tá? Que a gente vai falar também sobre ele, tá? Mas o que é memória, né? Em informática, a memória são todos os dispositivos que permitem ao computador guardar dados temporariamente ou permanentemente. Existem vários tipos de memórias e iremos conhecê-las nos próximos slides, né? Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas aí, para que a gente tenha uma noção geral das memórias, tá? Começando pela das mais comuns, né? Na verdade, assim, uma das mais importantes, que é a memória ROM. Talvez, né, poucas pessoas tenham ouvido falar sobre ela, ainda mais nessa geração, mas há um tempo existe uma coisa chamada CD-ROM, tá? Que era um CDzinho, que é o CD, não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se vocês têm algum na casa de vocês, um piratinha desse aqui. Esse CD-ROM, né, ele carrega esse nome porque ele é um CD apenas de leitura, tá? Quando ele traz o ROM, falou, é uma memória apenas de leitura. Assim como existiu também o DVD-ROM, também é um DVD apenas de leitura, tá vendo? O DVD do ROM. E futuramente existiram os RW, né, que é para regravação, né, que você podia apagar e regravar por cima. Né, tipo isso aqui, ó, DVD RW. Ou seja, você podia regravar por cima. Mas quando eu falo de memória ROM, eu estou falando de memória apenas de leitura, tá? Ela não pode ser apagada, são memórias que não conseguem ser apagadas, você não consegue reescrever por cima, né? E elas estão lá em pequenos chips, né? Pequenos CI desses aí, que são um circuito integrado, né, que tem em todo o computador, né, em todo o dispositivo, né, todo o dispositivo, seja ele móvel ou na sua placa-mãe do computador, que a gente viu na aula passada, possui esses CIs. E em celular, por exemplo, no smartphone, tem às vezes a configuração do sistema, está gravado aí dentro, a BIOS que é gravado aí dentro, né, e um CI desse aí na memória ROM, que é uma coisa que não pode ser apagada, ela é fixa para o computador, tá? Aí vem as memórias flash. O que é a memória flash? A memória flash refere-se ao tipo particular de EPROM, sigla para memória somente de leitura programável apagável eletricamente. Olha só o significado. E onde que a gente encontra, professor, essas memórias flash? É frequentemente utilizada em eletrônicos portáteis, como dispositivo de música digital, os MP3. Sei que acho que vocês não é dessa época, MP3. Desse aqui? Vocês tinham trem. Cara, ainda tem gente vendendo isso aqui? Meu Deus do céu. Desse aqui? Sim. O meu era pilha desse aqui. Eu tinha um desse e meu pai me deu um desse aqui. Eu tinha um desse aqui, ó. Eu quero desse aqui. Eu tinha um desse, aí futuramente eu comprei um desse assim, né, que era MP4, né, que rolava vídeo, né, mas o meu desse aqui era pouca memória, era 1 GB só, não era nem 1 GB, era 256 GB, não, 256 megabytes, cabia pouca música, tinha um botãozinho em cima de você passar para frente e para trás das músicas, era muito legal. Então, esse dispositivo aqui, eles foram evoluindo e até chegar numa coisa chamada, se você botar no Google, ó, flash drive, olha o que aparece. Não, pendrive não. O nome é flash drive. Gente, onde é que isso aqui é uma caneta, gente? Isso não é uma caneta, não, para ser pena. Pen é caneta em inglês. O nome correto. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. O nome correto é flash drive, porque a memória é flash. Tá? Então, também além dos MP3, né, smartphone, câmera digital, o dispositivo de armazenamentos removíveis, que é o nome correto, né, que são os populares pendrive. Né. Essa tecnologia também é usada para fazer o boot em computadores,
além de compor cartão de memória, modem e até placa de vídeo. Tudo isso aí usa memória flash. É uma memória rápida, eletricamente apagável, programável e apagável eletricamente. Aí tem algumas pessoas que perguntam, então o SSD é uma memória flash? O que é um SSD? Antigamente existia apenas HD, que era um disco rígido, grandão desses aqui, ó. E hoje em dia foi substituído por uma coisa chamada SSD. São mais leves e muito mais rápidos. Inclusive, os Ultrabooks, que são os notebooks super rápidos, eles usam SSD, que são esses bonitinhos assim, pequenininhos. Entretanto, o SSD é muito mais caro, mas ele é muito mais rápido, vale a pena o preço. E o SSD é, sim, uma memória flash. Ele é uma memória flash usada como disco rígido para armazenamento de dados em computador. Ele tem várias vantagens sobre o disco rígido tradicional. A primeira é que ele é uma memória não volátil, e de estado sólido, o que significa que não há partes móveis para ser danificada. Ela é simplesmente um chip. Então, ou ela quebra ou ela vai funcionar para sempre. Ela não vai, ao contrário do HD, que se a gente pegar o HD, olha como é que ele é por dentro. Eu vou dar uma explicação melhor sobre o HD hoje, mas olha só. Ele é cheio de partes móveis, tá? Esse braço aqui, que aqui tem um actuator, ele vai para um lado e para o outro. Se você derruba, ele para de funcionar. Porque o disco que tem, se você está andando de moto, levando seu computador, você pode ter certeza, você vai ter que formatar depois se você não tiver queimado o HD. Se você levar o seu computador no porta-mala do carro, pode ter certeza, você vai corromper o disco. Então, tem que ser utilizado, tem que tomar cuidado. O SSD é mais tranquilo de se trabalhar. Memória cache. O que é a memória cache? Cara, é uma memória de acesso rápido. Ela é como se facilitasse o acesso a informações. Por exemplo, suponhamos que aqui é a minha mesa, que eu trabalho aqui nessa mesa. Só que eu tenho um local ali no fundo que eu guardo as coisas, ali na minha mochila. Eu guardo caneta, guardo tudo lá dentro. Só que eu uso muita caneta. Ao invés de eu usar a caneta e guardar lá dentro, depois eu trazer de novo a caneta, usar de novo, guardar lá dentro, eu pego a caneta e já deixo aqui comigo. Ou seja, eu deixo ela na gaveta, num potinho aqui, no porta-treco. Esse porta-treco, onde eu estou deixando essa caneta, o lápis e a borracha, que eu uso constantemente, ele é uma memória cache, porque ele é de acesso rápido. Imagina as gavetas aqui no meu balcão, aqui, ó. São as gavetas. Então, a gente teria, por exemplo, 1, 2, 3 gavetas para guardar coisa. É exatamente isso que acontece em alguns processadores. Os processadores, como eles precisam de informações que eles usam constantemente rápido, precisam que essas informações sejam entregues rápidas, ele guarda essas informações em níveis. Então, a gente tem normalmente a memória cache L1, L2 e L3, ou seja, level 1, level 2 e o level 3. São os níveis, é como se fossem as gavetas. As mais importantes, a que mais usa, ele deixa aqui na primeira, a que não usa tanto, ele deixa na segunda, e a que usa menos, ele deixa ali embaixo. E o restante das informações, professor, ele deixa lá no HD. Quando ele precisa, ele vai lá no HD e busca, ele pede para a memória buscar, na verdade. Então, ele faz isso. Então, a memória cache é a memória de acesso rápido. E a memória RAM? A memória RAM, ela é o responsável por todo o seu computador estar funcionando. A gente só está conseguindo ver essas imagens aqui porque as memórias RAM estão trabalhando. Eu costumo dizer que a memória RAM é o funcionário principal do seu computador. Tá? RAM vem de Random Access Memory, ou se preferir, memória de acesso aleatório. Tá? Isso aí é o significado de RAM. Tá? Ou seja, a memória RAM é um tipo de tecnologia essencial em um computador. Diferente do HD ou das memórias flash, a RAM não armazena conteúdo permanentemente. E antigamente tinha uma galera que falava assim, eu peguei um vírus na memória RAM. Na verdade, tudo que você está fazendo no seu computador, tudo que está sendo executado pela memória RAM. É claro que o vírus ele está na memória RAM. Aí a gente tem que entender o seguinte, quando desliga o computador, tudo
que está na memória RAM é apagado. Vocês já perceberam que às vezes, principalmente para quem tem Samsung, LG, Motorola, que às vezes, não é sempre, mas às vezes o celular trava? Constantemente, né? E aí o que você faz quando ele trava? Tá travando muito, o que vocês fazem? Tira tudo, desliga. Desliga e reinicia, né? Por que vocês reiniciam? Porque as memórias RAM do seu dispositivo, elas estão tão cheias que ele não está conseguindo fazer mais nada. Aí você reinicia, você desliga e liga de novo. Quando você desliga, ele apaga tudo. Aí ele volta. Come on, my Deus! Mas é porque deixa um monte de aba aberto e não vai fechando. Não é nem isso, cara. É porque conforme você vai usando, ele vai guardando e deixando o resto de informações na memória RAM. Cara, eu tenho um problema sério aqui. Eu sou o técnico daqui, né? Aí eu tenho um problema sério na escola, que é o seguinte. O computador da secretaria. Cara, eu acho que só desliga quando eu vou lá, porque o computador travou. Aí eu vou lá e reinicio o computador. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas o técnico, o trabalho do técnico é só desligar e ligar de novo. Às vezes é. E é por causa disso que ninguém desliga o computador. Eu chego ali por exemplo, vou às vezes no financeiro. Hoje de manhã eu fui lá no financeiro, né, arrumar o computador lá que não estava funcionando. Cheguei lá, desliguei o computador e liguei de novo. Voltou a funcionar. Mas por quê? O pessoal não desliga o computador na hora de ir embora. E aí ele fica acumulando informação. Olha só aqui esse meu computador. Eu peguei aqui, ó, abri o gerenciador de tarefas, eu vou em desempenho. A memória dele, nesse momento, olha só o tanto que está em uso. Ele está usando eu tenho 4 GB de memória, ele está usando 3 GB de memória para executar essas tarefas que eu estou vendo aqui. Se eu for em processos, eu consigo clicar em memória, ó, 76% da memória do meu computador está sendo utilizada. E quem é que está usando muito? O Google Chrome. Ó. Google Chrome, depois o Zoom, depois o antivírus, depois o Windows. E aí, aqui para baixo, olha o tanto de aplicativos e programas que tem executando ao mesmo tempo, junto com o meu computador e consumindo memória. Mas tem como fazer isso parar? Tem, só que aqui a gente tem que lembrar que tem aplicações aqui que são necessárias. Ó, essa aqui é necessária? Não. Mas ela está consumindo nada de memória, tá vendo? Então, essas aqui não estão consumindo nada daqui para baixo. Só que daqui para cima, elas estão consumindo a placa de vídeo. Isso aqui é o software que está rodando na placa de vídeo. Né? Windows Security. Esses hosts aqui de serviço são ferramentas do Windows que estão trabalhando. Né? Às vezes, quando algum programa no seu computador trava, você pode vir aqui, clicar com o botão direito sobre ele e finalizar a tarefa. Ou, como é o caso disso aqui, eu poderia finalizar a tarefa ou até a árvore do processo. Né? Que aqui, ó, não é só um, olha o tanto que abriu. São 8 processos acontecendo dentro desse daqui. Esse aqui, ó, são 3 processos do Zoom. Um é o controlador, que é essa ferramenta que vocês estão aqui conseguem ver, mas quem está de casa não vê. Aí tem a câmera, que tem que funcionar pelo Zoom, né? Então, assim, essas coisas estão funcionando aqui dentro. Ó, o Edge, eu nem uso o Edge, mas ele está aqui, ó. Eu poderia finalizar ele. Se eu finalizar, eu não vou finalizar, porque às vezes quando a gente finaliza algum programa desse tipo, ele trava o computador. Que tipo de programa você está falando, professor? Dos programas que são do Windows, que é da Microsoft. Então, isso que influencia no desempenho, pesa o desempenho do seu computador. Eu uso um SSD. Olha só o tanto do meu SSD que está sendo usado nesse momento, 1%. Olha o meu processador. Meu processador está usando 25% só da capacidade dele de operação. Mas a memória é surrada. Vamos lá, continuando. Quais são os tipos de memória RAM que já existiram? Sim, CIP, DIM. Por que você começou pela CIP? Você é a CIP que começou? Não sei, você só perguntou os tipos, você não falou? Só vai, né? Só tá certo, tá certo. Tchau, tchau. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Vamos todo mundo, gente. 1, 2, 3 e... Tchau, Matheus. Era ele o dono do copo? Era?
Olha, velho, só porque eu ia levar esse copo hoje. Eu falei pra ele, não ia levar hoje. Eu tava tirando para olímpico aqui. Vamos lá, galera. Tipos de memória, né? Tipos de memória RAM. A memória RAM sofreu constante evolução desde seu surgimento. E com isso, temos vários tipos de memória que podemos destacar a seguinte. Não, direito. Já para casa, viu? Sim, eu tenho que ficar com a minha irmã. Então corra. Agora. Tem a memória simples que o Matheus pulou, que ele falou logo assim, aí vem assim, mas vamos lá, eu vou falar de cada memória. Tchau, cara. Eu vou falar de cada memória separadamente. Começando pela SIM. Memória SIP, né, que significa Single Inline Pen Pack, ou, se você preferir, linha simples de memória. Né, é o formato que deu origem ao termo pente de memória. Fácil, não parece um pente. Vou botar aquele pente aqui, ó. Pente fino. Não é nem um pente fino, na verdade. É tipo esse aqui, ó. É esse modelo aqui. Olha lá se não parece, cara. E foi a partir daí que os havaianos lançaram a música. Na verdade, a informática tem duas músicas do havaiano, né? Essa aqui, que é a sequência do pente. O pente é o pente, o pente é o pente. E tem outra depois que na aula de processador eu vou explicar para vocês melhor. Memória RAM, né? A SIM, né? Não é mais a SIP, né? Com o tempo evoluiu para a memória SIM. A memória SIM é com 2 M's, tá? Significa Single Line Memory Module, ou módulo de memória simples em linha, tá? Também é muito antigo e possuía 2 tipos, a de 30 e a de 72 vias. E é de 4 a 32 gigas. E essas memórias, até agora, quando você vê aqui, ó, simples, é porque é memória que só tinha conexão em um lado do pente. Tá? Vocês têm que imaginar que essa placa aqui, ela tem 2 lados. Só a única parte que encostava no computador é esse lado. O outro lado não encosta. Tá? O outro lado não tem nada. Tá? Inclusive, essa de 72 vias é a mesma coisa. O que são essas vias, professor? São a quantidade de conexões. Não, aqui, ó. Se você contar, você vai contar 30 vias aqui. Quer que eu conte? Não, né? Beleza. Aí começou a aparecer a memória DIMM, 128 vias. Antes era só 72, né? Que era só de um lado. Aí veio para 128 vias. Ao contrário dos arranjos de memória SIM, estes possuem contatos em ambos os lados, né? Ambos os lados do pente. E daí o nome DIMM, que vem de Dual Inline Module Memory, ou seja, ao contrário dessa daqui que era SIM, de Simple, essa veio o D de Dual. Só mudou isso e aumentou a quantidade de vias, né? Agora são 128 vias se conectando com a placa. Hã? Você quer que eu confira? Não, né? Até porque não dá, só vai contar de um lado. A mais alta que tinha na época da CIA era de 32 megas. Já na DIMM, a gente conseguiu a partir de 32 megas, chegando a ter memória de 1 giga. Só que isso aqui era muito caro, velho. Memória de 1 giga, nossa, era um absurdo. Aí veio as memórias DDR, e eu vou contar para vocês. Na época, eu já estava na memória DDR3, um computadorzinho, não, eu tinha um computadorzinho DDR1, era DDR. E eu tinha um colega que tinha um computador K6, K6 era muito mais antigo, o meu era um Pentium 3, o meu era um Pentium 4, e o dele era um K6, era muito antigo. E ele montava o computador dele de sucata. Ele montava de sucata. Tanto que hoje ele é técnico em eletrônica. Né? Ele faz só isso. E o que acontecia? A gente foi para a Feira do Rolo para tentar encontrar memórias DIMM. Né? Que eram essas memórias aqui, memória DIMM. E a gente encontrou, na época, uma memória de 256 MB. O meu computador, Pentium 4, tinha 2 GB de memória RAM. A gente encontrou um para ele de 256. Cara, ele pagou, na época, R$500 na memória. Isso, na época, há muito tempo. R$500 era muito dinheiro. Era mais de um salário. Um salário, eu me lembro que era R$300 o salário mínimo.
Né? E ele pagou R$500, equivalente hoje a R$2.100, R$2.200, mais ou menos. Entendeu? Que ele pagou na época em um pente de memória. Né? Hoje, 2.000 e pouco, você compra um computador filezinho. E foi só em um pente de 256 MB. Eu juntou dinheiro um tempão para poder comprar isso aqui. Aí vem a memória RAM DDR DIMM, né? A DDR, que foi a DIMM de 184 vias. Note que antigamente tinha 2 cortes, aí passou a ser só um corte, para poder caber mais via, né? E aí o nome ainda era DIMM, mas ficou conhecido como DDR, ou de Double Date Rate, como em inglês fluente. É a tecnologia que substituiu as tradicionais memórias DIMM. E aí, a única coisa que melhorou nela foi porque acabou a quantidade de essas memórias mais baixas, mas a velocidade dela aumentou também. Memória, a gente tem que pensar o seguinte, deixa eu desenhar um negócio aqui para vocês. Quando os caras vão comprar computador, eles cometem um erro muito sério, que é o seguinte. Eles imaginam a memória como um funcionário. Aqui eu tenho... Suponhamos que eu tenho 1 GB de memória, é um funcionário. Se eu tenho 2 GB de memória, tenho 2 funcionários. Se eu tenho 3 GB de memória, eu tenho 3 funcionários. Tenho 4 GB de memória, eu estou com 4 funcionários trabalhando na minha empresa. Só que é o seguinte, aí esse é um computador. No outro computador, eu tenho só 1 GB, 2 GB de memória. Às vezes, e é possível, que esse computador de baixo aqui, ó, que ele só tem 2 GB de memória, seja mais eficiente do que esse computador aqui de cima. Por quê? Porque as memórias não é apenas quantidade. A gente tem que ver velocidade, que é medida em hertz. Vamos dar uma olhada aqui nas minhas memórias no meu computador? Ó, desempenho memórias. As minhas memórias aqui eu tenho 4 GB. 4 GB é a capacidade de coisas que ela consegue fazer ao mesmo tempo. Então eu consigo fazer até 4 GB de memória, ou 4 GB de atividade aberta sendo processada. Mas você pega esses 4, ele avisa ou Aí começa a travar o computador. Quando ele chega nos 4 GB, ele começa a travar. Agora, olha só aqui embaixo uma coisa que é interessante. Além do tamanho da memória, a gente tem os megahertz. O que é esse megahertz? São a velocidade, que a gente já falou lá na aula passada. Né? Ela aqui é de 2.400 megahertz. Ou seja, apesar de ser pouca memória, hoje 4 GB é pouca memória, né? Tem que até botar mais memória aqui, mas ele é de 2.400 megahertz. É uma memória muito rápida. Tá? Então, são memórias que valem a pena. Então, por exemplo, aqui eu posso ter aqui memórias, são 2 funcionários, mas que trabalham muito. E aqui eu posso ter 4 funcionários, mas que não dá 2. Sabe? São funcionários preguiçosos, chega atrasado, chega e ainda fica enrolando, chega atrasado, ainda fica enrolando e vai embora cedo. Entendeu? Então, as memórias elas têm que ser medidas pensando nesse conceito. A quantidade de memória que eu tenho também tem que ser comparado à velocidade das memórias, tá? E o que aconteceu aqui? Ué, professor, mas aqui só aumentou, continuou a mesma coisa. Sim, mas a velocidade das memórias melhoraram, tá? Essa aqui, elas tinham uma memória já muito mais evoluída, já conseguia ter aí quase 400 megahertz de velocidade, tá? Aí veio a DDR2, tá? Foi a evolução da DDR, chegando a ter memória de até 4 GB, né? DDR2. O corte, o pino do corte aqui, deu uma mudada de posição. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem que mostra todas as posições de memória. Inclusive, ela também aumentou a quantidade de vias, era só 184, passou para 240 vias. Na DDR3, continuou 240 vias, mas, por outro lado, aumentou-se o tamanho das memórias, né, de 8 GB, e também melhorou a velocidade. Esse pente aqui, por exemplo, o DDR3, ele é um de 1.600 MHz. Ela sozinho já era 1.600 MHz. Tá?
Aí veio a DDR4. Ué, mas parece a outra DDR2. Gente, a DDR4 e a DDR2, até o corte da posição delas são iguais. Isso me deixou muito, muito confuso. A frequência da memória DDR4 opera com valores de 2.133 até 4.266. É 4 GHz, são 4 bilhões de informações por segundo que ela consegue processar. Tá? É uma grande diferença que permite mais transferência em um mesmo intervalo de tempo. E a gente consegue pente de memória de até 16 GB sozinho. Então, você consegue juntar vários 16, 32, 64 GB tranquilo, certo? Aqui dá para mostrar os cortes para vocês as memórias. Ó. A DDR, onde que era 7 centímetros e 0,3. A DDR2 e a DDR4, como eu falei para vocês, a carcaça é bem parecida. Até a posição do corte é igual, que é 7 centímetros. E a DDR3 está em 5,5 mais ou menos ali de centímetros, tá? De distância, né, do corte. Esses cortes também são diferentes para a gente não confundir e colocar no local errado. Eu acho de verdade que acabou-se quando eles produziu memória DDR2, aí começou a produzir DDR3, sobrou muito carcaça de DDR2. Aí fala, não, vamos fazer as DDR4 usando as carcaças que sobraram. E fizeram isso. Eu acho, estou só dizendo, tá aí. Aí veio o que é o Dual Channel, né? Lembra que eu falei que as memórias, elas têm a velocidade, né? Memória de velocidade. Quando eu abro aqui o desempenho do meu computador e vou em memórias, eu vejo que eu tenho aqui no meu computador, ó, 4 slots, tá vendo? Slot usado, 1 de 4. Nossa, ficou feio. E eu estou usando ó, o slot, olha lá, está dizendo qual é, tá vendo? Eu paro o mouse em cima, ó, ele aparece uma mensagem dizendo, slot 1 e 2 vazio, o 3 está com a memória de 4 GB de 2.400 MHz, e o 4 também está vazio. Tá instalada errada essa memória. Eu vou dizer por quê. O ideal é que ela estivesse no slot 1, né? Mas aqui não vai dar diferença, tá? Mas ela deveria estar no slot 1. Quando você tem um computador que tem dual channel, isso quer dizer que os canais trabalham juntos. Ou seja, se eu colocasse mais 4 GB ali, também de 2.400 MHz, eu conseguiria atingir 4.800 MHz de velocidade, porque as memórias iriam trabalhar juntas. Mas para isso acontecer, a sua placa precisa ser a placa-mãe precisa ser dual channel. Precisa ter a possibilidade de dual channel. É tanto que em algumas empresas você vai comprar a memória, vou comprar 8 GB de memória para o meu computador. Eles vão tentar te oferecer 2 pentes ao invés de 1. Mas não, usa 2 pentes de 4 GB, é melhor do que usar só um pente de 8 GB. Mas por quê? Porque se você usar 2 pentes de 4 GB, você consegue fazer dual channel. E aí a velocidade de um mais a velocidade da outra vai melhorar a velocidade do seu computador. Se você usar só uma de 8 GB, é só a velocidade que veio dela. Cara, eu tô com quebrante, só pode. Tô bocejando demais, sem som. Tô com um pingo de som, tô bocejando. Então, aqui um exemplo. Se usarmos 2 módulos DDR400 na tecnologia Dual Channel, a transferência máxima passaria de 3.200 megabytes por segundo para 6.400 megabytes por segundo. Beleza, Gabriel? E aí o Dual Channel, os canais normalmente vêm colorido assim, ó. Normalmente, tá? Então a gente tem aqui o primeiro slot de memória, eu teria que colocar uma aqui e o outro nesse verde, né? Então seriam as duas memórias aqui, elas iriam trabalhar nessa questão de tecnologia Dual Channel. Ah, mas eu comprei mais um par de memória. Aí você pode usar aqui e aqui. Vocês têm que obedecer ou respeitar essas cores. Normalmente a placa vem marcada. Nesse caso aqui a placa vem marcada nos próprios slots, para o cara já saber qual é o slot que deve ser ligado às memórias, tá? As placas sempre vêm marcadas para diferenciar. E o disco rígido, né? O disco rígido também conhecido como HD ou hard disk, ou ainda um Winchester, que era uma marca de HD, antigamente a galera acabava chamando de Winchester, é um dispositivo de armazenamento de alta capacidade que permite armazenar arquivos e programas.
Ao contrário da memória RAM, os dados gravados não são perdidos quando se desliga o micro. Assim, todos os dados e programas ficam gravados no disco rígido. Ué, a memória RAM apaga os dados? Sim, eu acabei de informar que vocês precisam desligar o computador, o dispositivo, para que ele apague, para que fique, né, funcionando limpo. Né? O HD não apaga. Entretanto, se você derruba, se cai, se treme, se qualquer coisa aconteça, você pode perder os dados. Cara, eu tenho um HD lá em casa de 3.000 GB, né? Ou seja, 3 tera. E tem muito tempo que eu guardei ele para mim, guardei umas fotos nele, guardei um monte de coisa dele e deixei lá. Só que tem tanto tempo que eu não uso que eu acho que ele já deve ter. Eu vou ligar ele esses dias para testar, para ver se ainda existe alguma coisa nele. Eu não tenho que fazer isso lá em casa. Porque HD, olha só como é que é a constituição de um HD. Tá vendo? Aqui dentro do HD a gente tem os pratos magnéticos, que são chamados de pláteres. No meio a gente tem o eixo. Esse braço aqui é chamado de braço de leitura. Na ponta nós temos a cabeça de leitura. Aqui atrás nós temos o actuator. Temos um cabo flat que faz a ligação até a placa controladora, que está pelo lado de fora. Tá? Aqui fora tem os jumpers, se for necessário. Né? E aqui tem uma porta SATA e o conector de força. Tá? Então aqui é onde faz as ligações externas. Mas eu nunca vi esse negócio aberto assim no meu computador. Gente, no computador ele fica com a tampinha lacrado, tá? Então, se você abre, normalmente você queima ele. Então, não recomendo vocês tentarem abrir de vocês, não. Tá? Esse plástico aqui, né, que é o disco, ele é tão duro, tão rígido, e é por isso que se chama de disco rígido, tá? Porque ele é muito duro. E esse braço aqui, ó, que é a cabeça de leitura aqui na ponta, apesar de parecer que ela está encostando no disco, ela não está, mas está passando bem próximo, muito próximo. Tão próximo que se você tentar passar um fio de cabelo aqui no meio, você não consegue. Entre o disco e a ponta da cabeça de leitura. A gravação feita no HD, ela é feita de maneira magnética, ou seja, né, se magnetiza uma parte, desmagnetiza a outra para poder guardar informações. Professor, eu pensei que ia riscando, gravando alguma coisa, queimando. Não ia queimando, não é gravando, não é nada disso. A gravação é feita de maneira magnética. Tá? Então, ele magnetiza o disco com as informações e depois desmagnetiza. Essa aqui é a parte pensante do HD, né? A placa controladora. Né? Aquele cabo flat que eu mostrei aqui, ó, saindo, né, aqui do braço, ele vai de encontro com a nossa plaquinha. Né? Aí aqui, além daquele cabo flat se conectar aqui, né, a gente tem alguns CIs, né? É um chip, gente, chama de chip, não? Um chip parece tão velho falar chip, tá? É CI. Inclusive, o motor, para ele funcionar, também, ó, é conectado na placa. Então, quem controla todo o HD, quem faz ele girar ou não, quem na velocidade e tudo mais, é essa placa aqui. E por incrível que pareça, as pessoas, quando vão pegar o HD, o que elas fazem? Vem com a mãozona limpa e encosta aqui, ó. E aí você pode acabar danificando o seu HD por causa da sua mão, tá encostada aí. Existem, como eu já mostrei na aula passada, existiram duas maneiras, né, de se ligar o HD. Né? A primeira delas foi o IDE ou PATA, tá? Que era utilizado esses cabos aqui, ó, de 40 ou 80 vias, que são esses cabos flat. Esses 80 vias são conectadas nessa parte aqui. E aí, aqui do lado era cabo de força da fonte, que é esse aqui, que essas ponteiras de força ainda hoje vêm nas fontes, estão disponíveis elas lá, só que ninguém mais está usando esse tipo de HD, está usando outro tipo. Né? E aqui tem as conexões de jumper. Tá? Essa versão aqui, conhecida como IDE, PATA ou ATA, ou paralelo, né? Não é mais utilizado já há muito tempo. Né? As mais que ainda se usam hoje em dia são essas daqui, ó, né? Que são os SATA, tá? Ou serial ATA, se você preferir. Um cabinho pequenininho para transferência de dados e um cabão largo, que é esse aqui, ó, que liga aqui para transferência de energia. Lembrando que esse aqui, esse mais antigo, aconteceu muito problema, porque apesar de ter 80 conexões de cabo, né, elas não tinham um padrão.
cada uma fazia o que desce na telha. Uma, às vezes, estava de subida, outra estava descendo. Aí, às vezes, duas, a mesma que estava indo com informação, estava voltando com informação. E isso dava conflito e acabava perdendo informações. Já aqui, não. Aqui, a coisa que é séria é organizadinho, né? O cabo que está mandando informação, ele só leva, ele trabalha só levando informação, e os outros trabalham só trazendo informação. Então, eles não causam esse conflito, tá? E esse aqui é o SSD, que está substituindo totalmente o HD. Né? Hoje, se você compra um computador, os caras já perguntam logo, é SSD? Tem que perguntar logo isso. Né? O SSD, o Solid State Drive, que eu acabei de falar para vocês há um tempo, há uns slides atrás, é uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, do nosso HD. Ela não possui partes móveis e é construída em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos, como o HD. Tá? Então, uma das diferenças principais, o SSD não tem partes móveis, que é essa aqui pretinha. E hoje, além do SATA, que isso aqui é uma conexão SATA, do tamanho de um HD de notebook, existe também esses aqui, ó, que são os SSD M2, tá? Eles são essas conexõezinhas aqui, ó, conexãozinha M2. Então, para notebook hoje, é o que há. Tá? Quem tem notebook ou ultrabook, nem tá vindo mais desse, já tá vindo desse. Né? E eu acredito que os notebooks e ultrabooks mais novos, todos eles tenham isso aqui. Porque um colega meu mesmo comprou um notebook recentemente com HD. Aí ele comprou o SSD desse aqui separado, né? O HD dele era de 1 TB, aí comprou um SSD de 128 GB para instalar. Eu instalei e falei, olha, cara, era melhor você ter comprado um SSD desse aqui, que você conseguia usar os dois, tanto o HD antigo quanto o SSD, e mantinha seu computador super rápido, tá? Aqui só para vocês verem a diferença de velocidade. Ó, na época do IDE, que era o ATA, né, era 133 megabytes por segundo de transferência. Com SATA subiu para 150 megabytes, foi uma evolução até legal. SATA 2 chegou a 300 megabytes por segundo, chegando no SATA 3, 600 megabytes por segundo. Né? Só que o M2 ele consegue transferir 1 giga por segundo, se for no PCI Express, né? Pode usar até 4 slots de HD, de SSD no caso. Né? E, professor, o que é o nosso exercício de hoje? Vamos fazer o que de exercício? Eu não soltei os exercícios ainda, eu vou soltar agora. Oi? Não, porque lá era só conta matemática. Qual é a resposta? Menos 80. Por quê? Só responder matematicamente lá. Que resultado que você chegou aí no seu? Ó, primeiro exercício. Pesquise e descubra qual o tamanho da memória RAM do seu dispositivo móvel. Ah, não tem o celular, professor. Pegue o celular da sua mãe e vai dar uma olhada lá. Descubra qual é o tamanho da memória. Tá? Depois, eu quero também que vocês descubram qual a velocidade da memória RAM do seu dispositivo. Não é o tamanho, aqui é a velocidade. É medida em hertz, megahertz, tá? E por último, mas não menos importante, pesquise e descubra qual a memória de armazenamento do seu dispositivo e até qual valor você pode expandir. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. O meu celular. Tem um site chamado Tudo Celular. Vai ajudar vocês demais esse site. Ele é um site de tecnologia, né, voltado para celular e tudo mais. E aqui você pode pesquisar sobre celular. Por exemplo, vou pesquisar o meu iPhone 8. O meu não é o Plus, o meu é esse aqui. Nesse caso aqui, o meu, né, aqui ele diz que tem de memória interna, pode chegar até 256. Mas o meu não é 256, o meu é de 64. Né? E aí eu vou ver aqui sobre os... tem todas as informações, pessoal, tamanho da tela, hardware, tela, aqui é as notas, tá? Preço, sistema, se tem a SIM card, vem com nano. É dual SIM? Não, só é um chip. GSM, sim, né? Tem todas as informações aqui. A velocidade máxima de download e de upload, ele não tem essa informação.
Aqui tem qual os dados técnicos do meu processador. Memória máxima. Né? Tem dispositivo do meu que vai até 256, ou seja, o meu dispositivo tem várias versões. Tem o de 32, de 64, de 128 e de 256. Né? E memória expansível? Não, o meu não aceita colocar cartão de memória. Né? Agora, por exemplo, se você for ver aqui um Samsung sei lá, vou botar aqui um S3, que foi o meu último Samsung. Né? O Galaxy S3 né, ele tinha memória memória máxima. Ele só tinha 16 GB. Mas nem sempre é isso tudo, né? Não, é isso tudo. Só que tem que lembrar que seu sistema operacional também consome memória de armazenamento. Você quer como se fosse o HD do seu celular. O seu celular tem 16 GB, mas o sistema operacional ocupa, os aplicativos que você instala ocupam. Né? E aqui ainda mostra a memória RAM, 1 GB. Micro SD. Ele aceita até micro SD de 64 GB. Isso é antigo, tá? Esse celular aqui foi lançado quando? Ele que fala, é muito antigo, sei lá. 2012. É bem antigo, nós estamos em 2022, 10 anos atrás. Ele veio quase junto com aquele Pocket. Isso. Na verdade, ele veio junto. Oi? Quer ver, ó? Aqui, ó. Eu tinha, na verdade, o Pocket Duo. Eu comprei na época. E na época a minha esposa deixou cair do bolso, assim, ó. Deixa eu ver. Olha como era clássico esse aqui, Pocketzão. Eu não tenho esse. Ela tem? Tem também, eu tenho. Esse aqui foi lançado em 2012, tá vendo? Também. Segundo semestre de 2012. Isso aqui não tinha nada, não tinha flash, não tinha nada, não tinha localização, não deteve nada, câmera frontal, nada. A gravação de 15 FPS. Mas... Não, Bluetooth tem. Mas se você vê que a questão de... Cadê a memória? Ó, ele só tinha 3 GB. Era 3 GB de memória só. Aí você tinha que comprar, você podia comprar só de até 32 GB o cartão de memória, e aí você podia jogar as informações, fotos, vídeo, tudo para lá. Só que aí, né, se você transformasse, se você fosse usuário root, né, você poderia jogar até os aplicativos lá para o cartão de memória, né, entre outras coisas que a gente fazia. Isso aqui é tecnologia. Olha o Galaxy Y. Enfim, galera, esse aqui é um site muito bom para vocês pesquisarem e saber sobre isso, tá? Te ajudar aí nas respostas. E próxima aula, avaliação, tá? Nossa avaliação vai trabalhar sobre memórias, placa-mãe e multímetro. Tá? Essa última aula que a gente teve sobre a parte elétrica, né? Que alguns alunos vieram, a gente viu ali dentro. A gente não teve uma experiência de solda, né? Mas vamos ter, cara. Relaxa que vamos ter, nós vamos botar vocês para queimar o dedo. Vocês estão de casa, alguma pergunta? Dúvida? Eu vou parar aqui a gravação da aula.